Oi, minha amiga, meu amigo, tudo bem com você? Aqui é Leonardo Cavalcante mais uma vez com vocês. Passei um tempo aí sem gravar, a vida tá meio corrida, graças a Deus. Mas eu queria aproveitar esse momento político aí que está finalizando para compartilhar com vocês a minha opinião. Não quis falar muito sobre isso durante a época de campanha e tudo mais, mas eu acho que o momento agora que passou, o período de eleição, é muito importante a gente se posicionar. Quando eu falo a gente, eu estou me incluindo num grupo de pessoas que seguem o Evangelho. Tem muita gente por aí se dizendo cristão, crente, evangélico, católico e por aí, que tem se enveredado por um caminho que, ao meu ver, não é um caminho que Jesus nos separou, nos ensinou, nos convencionou para poder seguir. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas e alguns textos bíblicos a esse respeito. Jesus veio até Pilatos para ser próximo ali do período da crucificação, e Pilatos, como um político, como uma pessoa de importância daquela época, que tinha poder de julgar e libertar Jesus ou liberar Jesus, tentou interrogá-lo e ele não falou nada. Em João capítulo 19, versículo 10 e 11, na sua primeira parte, diz assim: disse Pilatos: não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? E Jesus falou para ele: não teria nenhuma autoridade sobre mim, se esta não fosse dada de cima. Tem tradução que diz do alto, né? Mas o que Jesus está dizendo para Pilatos aqui? Olha, você realmente é uma autoridade, você tem autoridade sobre a minha vida, mas essa autoridade veio de Deus. E Jesus simplesmente reconheceu que ele era uma autoridade, não discutiu com ele, porque a missão de Jesus naquele momento não era essa. Jesus sabia qual que era a missão dele e ele estava ali para cumprir a missão dele. A igreja, ela já nasceu debaixo de perseguição desde o nascimento de Cristo. Na verdade, desde que ele estava no ventre de Maria, ele já estava sendo perseguido. E muita gente nesse período aí, nesses últimos anos, tem falado assim que se político A ou B tiver no poder, que a igreja tem que se envolver, que a igreja tem que se manifestar, que a igreja tem que apoiar, que a igreja tem que militar. Mas não é isso que a Escritura nos ensina, não é isso que Jesus nos ensina. Não importa quem está no poder, a igreja sempre vai ser perseguida. Porque o mundo jaz no maligno, é o que está escrito na palavra. Porque o mundo odeia a igreja, é o que está escrito na palavra. E não vai mudar isso, seja qual for o político que estiver no poder. Jesus, quando era criança, foi perseguido, houve um censo, e a família dele teve que fugir para o Egito, porque as crianças até certa idade, todas elas eram perseguidas pelo Herodes, né, na época. E assim foi a vida de Jesus. Quando não estava fugindo dos religiosos, estava fugindo dos políticos. Os únicos que ele ia atrás, que ele buscava, que são os mesmos de hoje, são os pecadores. Né? Jesus ia atrás dos cobradores de impostos, das prostitutas, né? Ia atrás dos abandonados pelos religiosos daquela época. E todo aquele que vinha até ele, ele não rejeitava nenhum. Seja de qual classe social fosse, seja de qual tipo de vida levasse, ele sempre recebeu a todos. E por isso ele foi perseguido. Os apóstolos, logo após Jesus ser crucificado, ressuscitar e subir aos céus, eles foram perseguidos. A igreja foi perseguida. E sabe o que aconteceu da igreja quando ela foi perseguida? Ela cresceu. Ela se aproximou de Deus. Você vai ver isso aí ao longo da história da igreja. Você já imaginou Jesus aí como um revolucionário político? Jesus, olha, vamos juntar todo mundo aqui, vamos derrubar Roma.
que era o que o povo judeu esperava dele naquela época. Por isso que um dos motivos de não tê-lo aceitado como Messias naquela época é porque eles estavam esperando um revolucionário, eles estavam esperando um líder político. E Jesus não era isso, não era esse o interesse dele. Jesus falou para Pilatos, né? Ele falou, olha, o meu reino não é desse mundo. E continua não sendo. E um dos motivos do povo também naquela época pedir a crucificação de Jesus e pedir a libertação de Barrabás, que era um bandido, era qual? Porque Barrabás era um líder político. Barrabás queria, através da política, derrubar Roma e levantar Israel naquela época. Né? Levantar o povo judeu e expulsar os romanos de Jerusalém. Mas não era o intuito de Jesus. Porque Jesus não era um líder político, não tinha interesse em ser um líder político. Porque a igreja atual, ela em grande parte, ela só fala hoje de adquirir, de conquistar, de vencer, mas ela não se preocupa em grande parte, não posso generalizar, mas ela não está se preocupando com aquilo que é mais importante, que Jesus está às portas, ele já está chegando, ele está voltando, ele disse isso, que ele ia preparar lugar e ele ia voltar. Mas eu queria dizer para você que nos períodos da história em que a igreja esteve envolvida com política, com poder político, que ela esteve na liderança, que ela tinha participação do poder nas suas mãos, não saiu nada que presta da igreja. Só fez maldade. E quando eu falo isso, gente, eu falo com amor, né? Não estou sendo partidário político, até porque eu estou dizendo aqui o contrário, que a gente não deve, como igreja, como cristão, se manifestar politicamente. Você pode se manifestar, sim, como cidadão, né? Você mora no país, você paga seus impostos e você pode se manifestar como cidadão. Agora, muitas manifestações que eu vi aí, que me deixaram revoltado, de líderes religiosos, pastores e padres, expulsar a gente da igreja, falar, olha, se você votar em candidato A ou B, ou se você não votar no A ou B, você não pode ficar aqui, você vai ser expulso. Essa pessoa não entendeu nada do Evangelho, essa pessoa não entendeu nada das Escrituras, essa pessoa não conhece o coração de Jesus. Porque se ele conhecesse, ele não ia ter esse tipo de atitude. Muito pelo contrário, ele ia atrás dessas pessoas, ele ia procurar essas pessoas, ele ia amar essas pessoas. Pessoas essas que passam longe da igreja hoje por conta desse tipo de gente, que se acha melhor do que elas. Eu vejo, volta e meia, influenciadores, cantores, artistas, que gostariam de se aproximar de Jesus e a igreja não deixa. Olha, você pode até vir, pode até observar, mas eu não posso te aceitar como isso, como aquilo. Você está enganado se você é desses. Jesus aceitou todo mundo. Jesus era conhecido como amigo de pecadores. Inclusive, ele foi repreendido algumas vezes. Olha, se você soubesse quem são esses, você não estaria com eles. Jesus sabia quem eles eram. E se você pegar no período aí de Nero, né, que o apóstolo Paulo aí estava liderando uma parte da igreja lá em Roma, muita gente estava esperando que a igreja, que os cristãos liderassem um movimento político ali para derrubar Nero. Porque Nero tocou fogo em Roma e culpou os cristãos, principalmente porque os bairros onde tinham mais cristãos não pegaram fogo. E ele iniciou ali uma perseguição absurda contra a igreja, né? De levar para o Coliseu para serem devorados, de transformar os cristãos aí em luminária, né? Pendurado com estacas nas ruas para iluminar enquanto eram incendiados. Foi uma perseguição monstruosa contra a igreja. Mas foi um dos períodos que a igreja mais cresceu, que a igreja mais se aproximou de Deus, que a igreja mais entendeu que o reino de Deus não é nesse mundo e começou a buscar a Deus. E começou a levar o amor de Deus, e as pessoas, mesmo debaixo da perseguição, viam o amor de Deus nos cristãos e se uniam, se juntavam a eles. Então, está na hora da gente abrir a nossa mente
e olhar para o Evangelho, e olhar para a palavra de Deus, e olhar para os perdidos, e olhar para aqueles que estão lá, as drogas, que estão lá se suicidando, porque os níveis de suicídio, de morte por overdose e tantas outras atrocidades que estão acontecendo no mundo, estão em níveis altíssimos. E a igreja está lá, de seminário em seminário, de palestra em palestra, de congresso em congresso, nas suas paredes fechadas, buscando enriquecer, buscando glória, buscando reconhecimento, pastores andando de jatinho particular, enquanto tem pessoas dentro das suas denominações, inclusive, passando dificuldade. Não estou condenando aqui você trabalhar, você conquistar, você ter dinheiro. Eu estou falando aonde está o seu coração. Aí está o teu tesouro, não é assim que diz a Bíblia? As pessoas estão sedentas por Jesus, mas estão com repulsa pela igreja. Eu tenho certeza que o erro não está em Jesus, porque o amor dele continua o mesmo. Porque ele continua sendo quem ele é, quem ele sempre foi. E Jesus está ensinando aqui, para nós, o caminho de volta. Que não tem nada a ver com religião. Que não tem nada a ver com a sua agenda semanal dentro da igreja. Tem a ver com o seu comportamento em relação àqueles que estão perdidos, que estão precisando do amor dele. Está bem claro aqui. E não tem nada a ver com levar as pessoas para a igreja. Quem leva as pessoas para a igreja é o Espírito Santo. Você é só um carteiro. Você tem a obrigação, o seu papel é pegar uma mensagem e entregar para a pessoa. A pessoa vai receber essa mensagem. E ela, junto com o Espírito Santo, é que vão resolver se ela vai ouvir essa mensagem, se essa mensagem vai entrar no coração dela ou não. E muitas pessoas estão invertendo, estão achando que não são os mensageiros, mas estão achando que são executores da mensagem. Seu papel é anunciar o Evangelho e amar as pessoas. Tem muita gente que está lá na igreja ou nas redes sociais falando de Deus, falando de Jesus, e dentro de casa não dá atenção, não dá amor aos seus, briga com os seus, talvez até por política, dentro do contexto que a gente está falando aqui. E a gente tem que parar para pensar. O que a gente está fazendo aqui nesse mundo? Qual é o nosso papel aqui nesse mundo? Porque tem muita gente com sede de Deus e você não está levando dessa água viva para eles beberem. Porque você está levando só a sua religião. Você está levando seu posicionamento político. E esse não é o caminho. Jesus está às portas. E não há nada que a gente possa fazer que vai impedir o curso das coisas que vão ter que acontecer daqui para frente. Os tempos são maus e vão ficar piores. E vão ficar piores. E a igreja vai ter que fazer o seu trabalho, porque Jesus está voltando. E ele vai ter que encontrar uma igreja aqui, e não somente um monte de religioso. Espero que nós estejamos, dentro da vontade de Deus para a nossa vida, nesse período daqui em diante, porque é um período que tende a ser difícil, não só no Brasil, tá? No mundo. Tenho conversado com algumas pessoas que são mais próximas sobre isso, mas vou colocar na internet para que alcance outras pessoas, para que você entenda, se você estiver no lugar errado, que você consegue entrar no lugar certo. Basta você querer. Então, se você gostou do vídeo, curte aí, comenta, compartilha, envia para outras pessoas que você acha que também precisam ouvir essa mensagem. Deus falou comigo através de muitas coisas. E eu espero que Ele também fale com você, porque é algo que é para esse momento. E é algo que você e eu, que nós precisamos ouvir, meditar a respeito
e agir e fazer alguma coisa em relação a isso, tá bom? Deus te abençoe. Muito obrigado aí por ter estado comigo durante esse tempo e até o próximo vídeo.